E aí, pessoal, a difícil escolha do Grêmio. O sorteio da Libertadores e um jogo na altitude entre as finais do Gauchão. E agora, o que o Grêmio vai fazer? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, Supermercados Vieser, para você fazer o seu rancho há 37 anos em Canoas, um grande parceiro da comunidade que agora também atende na zona norte de Porto Alegre, com um lindo supermercado para você conhecer e com muitos descontos. Baixe no seu celular o Clube Vieser, faça parte desta comunidade e tenha muitos descontos, não deixe de baixar. Supermercados Vieser é parceiro aqui do canal. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, saiu o sorteio da Libertadores. E o sorteio é pesado para o Grêmio. O Grêmio enfrenta um grupo forte. Primeiro, a tradição do Estudiantes de La Plata, que marca na história do Grêmio através daquele jogo. Lá em 83, a Batalha de La Plata, um jogo que virou lenda. Depois disso, o jogo na altitude contra o The Strongest, que joga em La Paz, 3.700 metros, sempre difícil. Curiosamente, o Grêmio também, na Libertadores de 83, passou por La Paz, no caso, enfrentando o Bolívar, e venceu lá, inclusive. Depois, pega o atual, um dos bons times do futebol chileno, o Huachipato, que certa vez deu problema para o Grêmio aqui em Porto Alegre, jogando por aqui o jogo que Brian Rodrigues acabou fazendo um gol no Grêmio e depois vindo aqui sendo um jogador muito mal aproveitado. Enfim, foi muito mal aqui o Brian Rodrigues. Esse é o quadro, mas não é exatamente sobre a chave de grupos da Libertadores que eu vou falar, e sim sobre uma decisão do Grêmio. O Grêmio busca a vaga final do Campeonato Gaúcho na próxima terça-feira. Quando o Grêmio entrar em campo na terça-feira, nós saberemos quem será o adversário do Grêmio, se o Grêmio vencer o Caxias. Porque na segunda-feira, o Inter enfrenta a equipe do Juventude em Porto Alegre, jogando por uma vitória simples. Se o Inter vencer o Juventude, quando o Grêmio entrar na terça-feira, às 9 horas, para jogar na Arena, o Grêmio saberá qual é o seu adversário, como vai desenvolver o planejamento. E é isso que eu quero que a gente pense. Hoje no final do dia, a Conmebol informa a data do jogo de estreia, né? A data do jogo lá em La Paz. E isso também mexe com o planejamento. As finais do Campeonato Gaúcho estão marcadas para o dia 30 e para o dia 6, 2 sábados, 16h30, que é o horário da grade de televisão. A TV quer manter esses jogos. Então, passando terça-feira, o Grêmio teria, se o Inter avançar, no sábado, dia 30, um Grenal na Arena. Considerando que os dois times vençam os times de Caxias. Sempre importante dizer, porque senão depois, não, estou fazendo um cenário. E aí vem La Paz. Imagina só, joga o Grenal. Vamos imaginar que o jogo seja quarta em La Paz. Joga o Grenal, domingo tu faz um treino rápido, segunda tu treina o time, terça tu viaja. Vai lá para cima. Quarta tu joga, e aí tu viaja. Quinta. Bate sexta aqui e no sábado tu joga. Esse é o cenário. E essa, para mim, é a grande pergunta. Qual será a escolha do Grêmio? Nós fizemos uma análise ontem na live, que nós fizemos da repercussão, eu, o Pilar e o Picão. E na live que nós fizemos, nós tivemos sim algumas ideias de como o Grêmio poderia conciliar. O torcedor do Grêmio está dividido. Muitos acham que o Campeonato Gaúcho tem que sair fora do pensamento do Grêmio. Muitos acham que o Grêmio tem que se dedicar ao Campeonato Gaúcho para tentar o 7º campeonato.
consecutivo. Então, existe essa discussão entre os gremistas. Claro que o planejamento do Grêmio e os dirigentes do Grêmio, eles vão saber levar isso dentro da consciência deles e o gremista vai, de alguma maneira, apoiar. Minha posição, para não ficar em cima do muro. Para mim, o Grêmio tem que lutar pelo título gaúcho. Para mim, o jogo em La Paz é um jogo duríssimo, com titulares ou não, em razão da altitude. Para mim, não é indicativo de que o Grêmio vai vencer lá se não jogar no sábado aqui e não jogar no outro sábado aqui. Mesmo indo lá, do jeito que for, o Palmeiras, por exemplo, no ano passado, abriu mão do jogo, botou reservas lá porque estava jogando o Campeonato Paulista aqui. Havia empatado com Água Santa, Água Clara, e jogou, depois ganhou, foi campeão paulista. Então, esse quadro, ele é um quadro que se coloca de forma muito difícil. Não é uma resposta simples. Eu faria isso. Tentaria levar um time completamente alternativo para lá, para tentar aqui ganhar o Campeonato Gaúcho e já esperar aqui, porque tem jogo contra o Huachipato já na outra quarta. Então tu vai ter final, são 4 jogos muito pesados que nós temos que saber nos dedicar. Essa é a nossa realidade hoje. Esse é o nosso posicionamento hoje. Então, dentro deste quadro aqui, o que nós temos é essa grande pergunta que o Grêmio vai ter que responder. O técnico Renato ontem fez um pequeno comunicado falando, deixando para depois a ideia do planejamento. O fato é que o jogo em La Paz, ele é o pior dos jogos para o Grêmio nesse momento. Em razão da logística, não estou falando do jogo em si, eu estou falando só de logística agora. O Grêmio pode, por exemplo, ser eliminado para o Caxias, tudo que a gente está falando aqui não serve para nada. Então, o quadro é de uma pergunta. La Paz trouxe uma pergunta para o Grêmio responder. E o torcedor do Grêmio tem, sim, se dividido nesse posicionamento. O que eu acho totalmente pertinente é isso. Vamos nos perguntar. Hoje todo mundo tem acesso às informações, todo mundo está vendo e todo mundo tem opinião. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Então, dentro disso, eu quero deixar claro o meu posicionamento. Vamos ganhar do Caxias e vamos jogar para ganhar o Campeonato Gaúcho. Lá, Kaique, Fábio, Gustavo Martins, Rodrigo Eli e Wesley Costa. Dodi, o Duqueiroz e o Natan Pescador. Natan Fernandes, Galdino, JP Galvão. Lá. Aqui, o time titular no sábado, o time titular no outro sábado. Essa é a minha opinião. Opinião. Só opinião. Essa é a minha opinião. Agora, vamos entender qual vai ser o movimento do Grêmio para a gente poder discutir. A minha opinião é essa. E a de vocês. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.